sábado tem um convidado aqui, um parceiro que a gente convida para debater, para falar sobre os assuntos esportivos que nós acabamos escolhendo como pauta aqui no programa. E hoje, para mim, é uma referência. Claro, eu que sempre sonhei em trabalhar com jornalismo esportivo, sempre fui fã do cara, tive o privilégio de não trabalhar na mesma emissora, mas viajar junto com ele. João Nassif, um dos maiores cronistas do Brasil. Essa é a minha opinião. Que bom. Conteste, se for Não, aqui eu não vou desmentir, não vou te desmentir não, Bebel. Obrigado, seja bem-vindo. Olha, muito obrigado também pelo convite, já é a segunda vez que tu me traz aqui a TV Primavera, com muito orgulho eu venho para cá, para poder falar um pouco sobre futebol, falar sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e cumprimentá-lo pelo programa, pelo dinamismo que tu dá a esse programa. Realmente é importante que a gente tenha, nós que somos da profissão, que a gente tenha espaços, cada vez mais espaços para poder trabalhar. Né? Não só nós que já estamos encaixados em um veículo ou outro, mas principalmente quem está começando. Né? A importância do jornalismo esportivo ser consolidado aqui na nossa região, ele que tem uma história realmente muito grande, muito bonita, de profissionais que fizeram toda essa base para que hoje a gente pudesse estar aqui, mas realmente é uma satisfação e vamos ver que os assuntos aí são bons para a gente debater nesse programa. Mas antes de eu entrar nos assuntos, duas pautas para tratar contigo. Primeiro, fiquei surpreso e ao mesmo tempo feliz quando a Rádio Eldorado acabou anunciando a sua recontratação. Você já teve algumas passagens pela rádio. Isso. Só que, por outro lado, eu pensei, o Nassif vai declinar aquela ideia dele, que ele não quer mais ser comentarista de jogo, enfim. Mas não, rapaz, você continua contundente nesse posicionamento. Bebel, porque tem uma situação que sempre que eu sou questionado sobre isso, eu coloco que é o seguinte: eu já tenho quase 50 anos correndo atrás da bola, como se diz. Né? Então, acho que chega um momento que tu cansa. Né? Cansa das viagens, cansa da própria estrutura hoje que os veículos destinam a jornadas esportivas. Então, eu confesso que não tenho mais paciência para entrar no ar às 2 da tarde, num domingo, por exemplo, num jogo às 5 horas e sair do ar às 10 horas. Quer dizer, para mim está esgotado. Isso é importante para quem está vindo, quem está ainda no embalo, quem está começando principalmente, para poder segurar uma programação que realmente é complicada. Então, em função de tudo isso, e como eu tenho, graças a Deus, eu posso ter esse privilégio, né, de escolher de que forma eu vou trabalhar, quando eu vou trabalhar, qual é o tempo que eu vou ter de trabalho nas emissoras, e o acerto com o Eldorado foi nesse sentido, para fazer especificamente o debate. Claro que com o correr do tempo poderão vir umas novas situações ali dentro, porque está encaixado ali. Por exemplo, o fio do bigode, que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos falar já. Aquelas histórias que eu contava na Som Maior na época, o programa que eu fiz na Som Maior, nessa última passagem por lá, na segunda e última passagem por lá, que era um programa aos sábados, um programa de entrevistas com pessoas do meu relacionamento, pessoas do futebol, com árbitros, jogadores, técnicos, jornalistas. Então isso pode acontecer, mas a jornada em si, o futebol em si, eu estou definitivamente fora, e isso já é uma situação consolidada dentro da minha cabeça, da minha postura, né, agora como jornalista. Quando eu recebi a informação, eu já estava na Rádio Transamérica, recebi o comunicado dos diretores da época que eu viajaria acompanhando o Criciúma pelo Brasil. Você já viajou algumas vezes aí comigo, você por outra emissora. Perfeito. E o narrador na época era o Mário Lima, seu amigo. Isso, meu amigo, meu irmão. E o Mário disse para mim, olha, Bebel, na época eu era o torcedor de arquibancada mesmo, participava dos Tigres, enfim. E para mim aquilo era um sonho, né? Puxa vida, vou acompanhar, vou receber para ver o Criciúma jogar dentro. O Mário disse uma frase que me marcou muito, eu sempre falo, Bebel, 90% dessa tua paixão aí tu vai perder. E depois tu me diz aí se... Eu fiquei meio assim e tal, e eu entendi o que o Mário quis dizer. Que com a sua participação nos bastidores, você viajando, você vivenciando algumas situações, realmente tem coisa que te deixa meio que, né? Foi isso que aconteceu contigo? Não aguenta mais algumas situações? Não, também, mas não foi propriamente isso, né? Esse não foi o ponto de definição. Porque assim, a gente sabe como é que funciona o futebol hoje. E eu sempre procuro evitar tirar a paixão do torcedor, que é a razão de ser do próprio futebol. E se hoje existe o futebol na intensidade que nós vivemos, apesar de toda a maracutaia que tem por trás das falcatruas, de cartolas, de dirigentes que se perpetuam no poder e visando apenas lucros para si, não ligando para os clubes, enfim, todas essas mazelas que acomete o futebol aqui no país, que é uma extensão da própria sociedade, né, daquilo que nós vivemos como povo, como cidadãos aqui nesse Brasil.
Então, é claro que existem coisas que tu fica ali, puxa vida, mas eu estou aqui falando e tal, e a coisa está acontecendo ali, e eu não posso falar, porque tem coisas que tu não pode dizer, mas não foi essa a questão. A questão foi realmente o desgaste de viagem, finais de semana, fora de casa. Tu imagina, tu vai fazer um jogo em Chapecó, né? Vamos ficar no quintal aqui de casa. Tu vai fazer um jogo em Chapecó. Muito bem, Chapecó é uma cidade maravilhosa, tenho amigos por lá, tem restaurantes, tem bares, choperias que tu pode curtir e tal, e tem o jogo. Até eu brincava muitas vezes assim, o que atrapalha nas viagens é o jogo. O entorno é ótimo, não é o jogo que estraga a viagem. Mas tu pega, por exemplo, Ibirama. Tu vai fazer um jogo em Ibirama, cara, é o pior lugar do mundo para a cidade não, mas para a viagem. Sabe, aquela 470 que não anda, caminhões, containers, e tem tudo isso. E aí tu tá voltando de madrugada para casa, tu não sabe o que vai acontecer 100 metros na frente. Então tudo isso vai se acumulando. E o tempo também de trabalho, o tempo de serviço, né? Eu tive já a felicidade de conhecer o Brasil inteiro, correndo um Grêmio com o Internacional, em princípio, depois com o Criciúma. Fiz uma Copa do Mundo, conheço a Espanha, conheço toda a América do Sul, fiz jogos em todos os países. Copa América e Copa América, Libertadores, eliminatórias. Então chega uma hora que deu, cara. Já deu para mais que isso não. Rico eu não vou ficar. E conhecer mais coisas vai ser mais difícil. Então, deixa quieto, fico em casa, acompanho na televisão, quando posso vou ao campo, quando me dá vontade, não é quando posso, me dá vontade, vou ao campo, mas tu vai perdendo um pouco aquele espírito de alegria, né? De chegar num estádio de futebol. Eu que frequentei arquibancada desde os 7, 8 anos, Pacaembu, Morumbi, Parque Antártica, eu que frequentava a arquibancada por ali, e até hoje gostaria de voltar para a arquibancada, quem sabe seria uma situação um pouco diferente do que a gente vive numa cabine que é muito fria, né? Tá mas hoje, cabine... se tu for para a arquibancada, os caras não vão te deixar em paz lá, você já ficou muito conhecido. Pois é, também tem isso, né? Mas de qualquer forma, acho que a vida segue, tá bom assim, vamos trabalhar dessa forma. Pois é, agora você aposentou, digamos assim, a sua participação, você pendurou a chuteira com relação à participação em jornadas esportivas, mas me lança essa obra literária aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, Cezinha, mostra aqui, ó. No Fio do Bigode. No programa Sala de Entrevista, você participou aqui na véspera da grande final da Copa do Mundo. Isso. Alemanha e Argentina. E você torcia para a Argentina e eu para a Alemanha, eu lembro isso. Muito bem. Você mostrou aqui uma obra maravilhosa, que é o Almanaque das Copas. Né? E agora, as melhores crônicas esportivas de João Nassif Filho, no Fio do Bigode. O Rubens Barrichello disse assim, ó, olha, vai chegar um momento que ninguém mais vai poder me incomodar, eu vou escrever um livro sobre a minha passagem pela Ferrari. Ou seja, para bom entendedor, minha palavra base, deve ter coisa cabeluda lá. Tem muita coisa cabeluda aqui, ou seja, ó, não estou mais agora convivendo com a galera, não estou mais viajando, vou contar os podres tudo aqui, ó. Não, a linha editorial não é essa. Ah, não? Não, a linha editorial não é essa. Claro que tem alguma coisinha ou outra, mas é coisa assim bem superficial. Eu acho que eu não teria o direito de colocar no ar, de colocar publicamente questões de bastidores que eu vivi, ou que eu fiquei sabendo, ou que eu tive informações, enfim. Aí são passagens da minha vida, é meio, Bebel, assim, o tipo de uma biografia. Não chega a ser uma biografia, mas é assim, as viagens, quando eu saía com o pessoal da Rádio Gaúcho, as curiosidades que aconteciam, as brincadeiras que nós fazíamos, os furos, as gafes que muitas vezes né, eu e outros proporcionavam. Enfim, é mais ou menos nessa linha que eu colocava todas essas histórias na rádio. Tinha lá o Presta Atenção, que eu chamava de Presta Atenção, e aí eu descrevia uma dessas histórias. E como eu estava o ano passado, foi uma fratura no tornozelo, e fiquei de molho, eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer aqui quieto, né? Já tinha lá mais de 200 histórias. Eu falei, vou colocar tudo isso num livro, vou fazer uma revisão, tirar da linguagem de rádio, que eu escrevia para o rádio, né? Colocar numa publicação. E aí tem 40% das histórias que eu tenho. Se o livro andar, quem sabe uma segunda edição, né? Um segundo Fio do Bigode, que tem mais história para ser publicada. E onde é que eu posso encontrar o Na Livraria Fátima. Exclusivamente? Exclusivo na Fátima. Não dá para comprar via internet, entrando em contato lá no Olha, Face? tem uma... Não, ainda não, mas tem um site que até um amigo meu chama Pé de Meia. É de um amigo meu aqui da cidade. É um site bem trabalhado, que ele tem também venda de produtos. Pedemeia.com.br? Isso, pedemeia.com.br. E ali no Pé de Meia vai estar também o Fio do Bigode e o próprio Almanaque das Copas, que já está meio que defasado, mas de qualquer forma ainda fica como uma obra, né, para as pessoas adquirirem, e tem gente comprando até hoje, porque não tem a Copa de 2014, que eu fiz antes da Copa, né? Mas de qualquer maneira no site pedemeia.com.br, mas na Livraria Fátima os dois livros se encontram lá.
como é que fez para lançar o livro, os parceiros, quem te ajudou? Eu tive ali um patrocínio, né? Um patrocínio da Embladite, da Plasson, da Folchini Construções, Folchini Pré-Moldados, que são meus parceiros diretos, né? O que eu fizer, eu conheço os meus amigos, os diretores, né? Mas aí a parceria veio e o lançamento, eu fiz 2 lançamentos. Em dezembro, dia 20 de dezembro, foi um sábado, que eu sabia que não era a melhor data, porque véspera de Natal, pessoal, muita gente na praia, tá, todo mundo correndo, mas eu fiz no shopping dela, ali no centro. Sim. E eu fiz porque eu tinha combinado com o Jairo Lenz e com o Gelson da Silva, que foi os 2 jogadores do Criciúma. O Gelson foi treinador também. Foi treinador, inclusive, para eles virem para cá de Itajaí, e eles vieram. Aí estava o Vilmar aqui também, eu convidei o Alexandre, o saudoso, o Vanderlei, o Itá, o Silvio Laguna. Aquela galera toda. Isso, e aí fizemos uma festinha no shopping ali, foi feito um tipo de um pré-lançamento, né? E depois agora, recente, no dia 21, no sábado retrasado, eu fiz o lançamento oficial na Livraria Fátima. Então foi feito ali e o livro se encontra lá. Legal. No Fio do Bigode, está aqui na minha mão, daqui a pouco a gente fala mais sobre a nova obra literária de João Nassif Filho. Rapaz, estou louco para ler esse livro aqui, que deve ter histórias. Eu vi uma aqui que já começou, que você falava da Copa da Espanha. Isso. Deu uma folhada aqui do tal do bingo eletrônico. Ali me chamou a atenção. Foi. Deve ser coisa do Arco da Velha. Mas vamos trabalhar um pouquinho? Vamos lá, deixa eu explorar um pouco o João Nassif aqui, deixa eu falar sobre o Campeonato Catarinense. No meio da semana nós não tivemos rodada, mas nesse final de semana nós teremos rodada do Campeonato Estadual. E eu começo, antes da rodada, com a classificação do hexagonal final do campeonato, porque tá aí, eu falei que o Figueirense e a Chapecoense, Nassif, ou melhor, o Joinville e o Figueirense, eles são praticamente os 2 finalistas para mim. Eu não sei se você comunga com essa ideia. A Chapecoense ali, a terceira com 9, ficou um pouco para trás. O Inter de Lages, o Metrô e o Criciúma, para mim, fora. Você concorda com isso? Em princípio sim, né? O caminho da Chapecoense é um caminho, penso eu, um pouco mais fácil para chegar. Tu acha que é a Chapecoense? Eu acho que é a Chapecoense. Mas, de qualquer maneira, como o Joinville vem com 3 vitórias seguidas e 2 em cima do Criciúma, que acabou sendo absolutamente normal e tranquilo, e o Figueirense, pela forma como o Figueirense vem jogando, com a força, com o Argel ali por trás, realmente, o time do Argel é sempre um time guerreiro, um time, tanto é que o que mais tomou cartão amarelo, bate uma barbaridade também, né? Mas mostra a determinação do jogador. Então, em princípio, acho que fica o Joinville e Figueirense, mas eu não descarto toda a Chapecoense, não. Acho que a rodada agora, essa rodada de agora, o Figueirense vem aqui amanhã. Hoje nós teremos o Metropolitano recebendo a Chapecoense e amanhã também fechando, o Joinville recebe o Internacional. Então, pela lógica, os 3 ganham. Pela lógica. Os 3 quem que você disse? O Joinville, o Figueirense e a Chapecoense. Figueirense ganha aqui amanhã, pela lógica. Lógica, eu acho que até fugindo um pouco da lógica, porque é um time que está no embalo. O Criciúma está totalmente esfacelado, né? E o público também já jogou a toalha, e o Criciúma poderia viver em função até de uma força do torcedor que não existe. O torcedor não está contente com o Criciúma. Então acho que esses 3 ganham, e aí ficarão faltando 3 rodadas, né? E vai ser difícil o Figueirense e o Joinville saírem dessa situação. Mas eu não descarto ainda a Chapecoense crescer. Um tropeço de um ou de outro lá em cima, a Chapecoense pode chegar. Só confirmando então a rodada aí, joga para nós aí, Júnior, como o Nassif já acabou adiantando. Hoje tem um jogo, né? Tá aí, ó, Metropolitano e Chapecoense. Esse jogo vai ser lá no SESI, o Criciúma vai receber o Figueirense e o Joinville vai receber o Internacional de Lages. Você acha que a grande decepção do campeonato, ou do hexagonal, é o Criciúma? Você já esperava isso, Nassif? E o Inter de Lages, hein? Esse time aí que ninguém dava nada, até fez um bom papel no campeonato. Pois sim, porque tem um jogador que é diferente, né? Ele tem um diferencial. E o Marcelinho Paraíba faz esse time jogar. Apesar de que tem um bom conjunto, um bom jogador, muito bem treinado pelo Mabílio. Então, claro, é surpresa porque tu não esperava um time que viesse da segunda divisão para incomodar os grandes, né? E até numa situação que pode chegar. Ele tem 8 pontos, tem um a menos que a Chapecoense, é uma situação que ainda não está totalmente descartado a possibilidade matemática do Internacional. Então tem esse diferencial, né, que foi quase artilheiro do campeonato. A decepção do campeonato foi o Avaí, indiscutivelmente, né, que está disputando aí a quadrangular, né? Da morte, não vai cair, mas chegou no fundo. Será que não cai? Não cai. Não cai porque eles não deixam, né? Se for o caso. Acho que tem time melhor que os outros para não cair, mas se precisar, tem toda aquela história que nós sabemos como é que funciona, né? Tu vê lá no... A Chapecoense caiu não jogou, né? Tu vê no Rio Grande do Sul, né?
Agora o Inter, para ganhar do Ipiranga, ele teve que arrumar um pênalti para ganhar do Ipiranga. Então é assim, não adianta que a força do time grande é total. Então a decepção do campeonato foi o Avaí, e no hexagonal eu nem colocaria como decepção do Criciúma, porque o Criciúma classificou também na Bacia das Almas. Né? E o projeto do Criciúma é um projeto totalmente falido. É mesmo? A proposta que veio, que tu não pode entrar num campeonato, um time do tamanho do Criciúma, da história, da tradição, daquilo que o Criciúma representa hoje no futebol catarinense e no futebol brasileiro, apesar de ter caído para a Série B, tu não pode arriscar um campeonato, mesmo um campeonato que eu acho que não vale muito, que é o campeonato estadual. Mas não é o único campeonato que o Criciúma pode ganhar? Mas com garotos. Não, aí que dá. Então tu não pode entrar com garotos. Tu pode botar um, dois, aí faz um time e vai encaixando a base aos poucos. Agora, tu jogar 8 da base no mesmo campeonato, no mesmo time para disputar um campeonato, não tem a mínima chance, né? Essa é a minha opinião. Então, o fracasso no hexagonal é do Criciúma, que já era previsto. Bom, e o quadrangular final, hein, gente? Nacife aposta que o Avaí não cai. Eu também acho. O Chapecoense caiu, acabou não jogando, mas nós teremos rodada amanhã, né? Avaí Guarani, Marcílio Dias de Atlético de Ibirama. E o Júnior, se quiser, pode passar, inclusive, para a classificação. Porque olha ali, Nacife, está todo mundo com 6 pontos ganhos na classificação do quadrangular. Todo mundo ganhou em casa. Todo mundo ganhou em casa. Não houve nenhum empate, nenhum visitante ganhou. Então, quem jogou em casa ganhou. Quem jogou em casa ganhou. Então o Avaí joga contra o Guarani, deve ganhar. E depois a última vai ser, acho que contra o Marcílio. Contra o Atlético. Não, a última vai ser contra contra o Atlético lá em Ibirama. Ah, tá. Perfeito. Acho que é espelho a rodada, né? É espelho, vai ser a última. Tá certo. Mas ali, acho que se ficar todo mundo embolado, vai decidir no critério, né? E o Avaí vai ter saldo, e acho que não. Qual é o problema do Avaí? Institucional? Olha, eu conversei com o Geninho é meu amigo já de muitos anos. Eu conversei com ele no dia seguinte que ele saiu. Caiu no domingo, na segunda eu conversei com ele e falei, a primeira pergunta, Geninho, o problema é grana? Ele falou, não, aqui paga-se em dia, paga-se até adiantado, a culpa da campanha é minha, totalmente minha, disse o Geninho. Ele é muito honesto nesse ponto, né? Eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, não, é que durante a pré-temporada, ele esticou um pouco mais as férias, que ele foi para a Europa com a família. Ele esticou uma semana, um pouco mais, e aí o clube começou a contratar jogadores sem o conhecimento dele. Então, alguns jogadores que ele não queria ou não gostaria que fosse contratado. E assim mesmo ele aceitou tocar o time nessa situação. Então, ele assumiu essa culpa. Como eu tenho a palavra dele, eu tenho que acreditar nele. O que acontece na volta, eu não posso discutir. E ele falou, hoje, esse pessoal que comanda o Avaí, o ano passado injetou dinheiro no Avaí para resolver algumas questões financeiras. O Avaí subiu com essa turma, mas eles não são do ramo. São investidores, mas não têm o conhecimento profundo de futebol. Parece tanto com alguém. E as contratações foram feitas por esse grupo, entendeu? Entendi. E aí foi o que o Geninho falou, a culpa é minha porque eu aceitei. Eu tinha que vir, não quero, vou embora até logo. Mas como eu aceitei ficar, deu no que deu, né? Deu no que deu. E agora está com o Gilson Corrêa para limpar esse trecho aí. O que você acha do Gilson? Eu gosto do Gilson. Além de ser meu amigo também, né? Começou aqui, né, como treinador? Começou aqui, trabalhou no Palmeiras, fez um bom trabalho no Palmeiras. Eu acompanhei muito o Gilson no Palmeiras, inclusive alguns. Ele é paulista, Clênio? Ele é paranaense. Certo. Ele mora em Curitiba. E é um cara que é um estudioso, tem uma bagagem, já tem uma experiência. Acho que, mas é de resultado, né? Técnico é resultado, por mais capacidade que tenha, se não tem resultado, aí dança, né? Mas tomara que dê certo ele. O Avaí, do jeito como começou, tem como prever aí uma temporada difícil na Série A ou difícil, não tem nada a ver? Sujeito à queda, mesmo? Se não reformular. É claro, porque a primeira fase da temporada, o campeonato estadual, é um campeonato para tu ir tirando conclusões, né? Para tu ir avaliando e tirando conclusões. A Chapecoense, por exemplo, ela fez um caminho certo, que foi, investiu agora para fazer uma base agora. Teve problemas de lesão, alguns jogadores machucados, alguns jogadores importantes, o Camilo, aquele que é do ano passado, o próprio Gil, que voltou agora na última rodada, um jogador interessante, aquele Bárbio que veio, expectativa, não está jogando ainda, o Ananias fez gol no começo e secou, o Roger está mantendo uma média. O Richarlison, esse aí eu não gosto muito, eu acho que ele não está mais acrescentando, inclusive ele tinha abandonado, né? Ia jogar vôlei e daqui a pouco aparece na Chapecoense. Mas a Chapecoense mudou um pouco o estilo de jogo dela, né? Não é mais aquele estilo guerreiro, pegador que tinha
Até então. Acende a luz amarela no Índio Condá? Eu acho que sim. Eu acho que eles têm que... Mas eles têm uma vantagem sobre os outros, que é o seguinte, Bebel, isso aí eu conseguia detectar, e conversando com os companheiros de Chapecó, eu firmei essa posição. O cara vai para Chapecó, então ele contrata o Richarlison, vamos supor. O Richarlison chega lá, eles dão um banho de Chapecó no Richarlison. Aqui nós estamos fora do eixo, nós estamos isolados, nós estamos num enclave aqui, que não existe outro time nessa situação, porque todo mundo aqui do litoral, né? Eu estou lá dentro. Então aqui é família, pegada, tá? Nós temos que se unir, a comunidade, blá. E aí o jogador, assimilando, tá no esquema. Se não assimila, eles mandam embora. Tu vê, o Pirão andou por lá, né? O Pirão foi para lá, aprontou na primeira, mas tiraram sem contemplação. E é assim que está funcionando a Chapecoense lá, e por isso o sucesso da Chapecoense nos últimos anos. Acessos sucessivos, o ano passado permaneceu na Série A do Brasileiro. Então tem esse aspecto, que eu cansei de falar aqui, e já gastei saliva demais. Quando o jogador chega aqui no Criciúma, o Criciúma devia pegar o cara, trancar numa sala, botar um DVD contando a história do Criciúma. Tu tá vindo aqui para um lugar que, um time que foi campeão do Brasil, um time que tem essa história, que a cidade se envolve, que tem força de torcida. Então, presta atenção, cara. Vai trabalhar de acordo com o que tu tá vendo aqui. Mas não, o cara chega aqui, não tem nem diretor para apresentar. Quem vai apresentar é o superintendente e o diretor comercial. Aí não dá, né? Falando em superintendente e diretor comercial, o Criciúma apresentou o seu novo, não sei se é gerente, não sei se é diretor, é o Marcos Moura Teixeira, sobrinho do Ricardo Teixeira, que está lá em Miami. Deu uns probleminhas na CBF, o cara se jogou para Miami. Mas vamos lá, vamos conferir a apresentação do Marcos Moura Teixeira, um novo integrante do Departamento de Futebol do Criciúma. Rola aí. Praticamente uma semana após a demissão de Raimundo Queiroz, o Criciúma apresentou o primeiro nome do novo Departamento de Futebol Carvoeiro. A apresentação do profissional ocorreu na sala de imprensa Clésio Búrigo. Primeiramente, eu já respondo, viu, Vivi? Eu queria só deixar bem claro a vocês que para o Criciúma é um motivo de orgulho receber o Marcos pelo currículo, pelo histórico, pelas conquistas e pelas próprias derrotas que a gente aprende bastante, né? Os insucessos é que nos ensinam bastante. Então, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, seja bem-vindo ao Criciúma Esporte Clube. Marcos Moura Teixeira, que tem um currículo extenso no mundo do futebol, confirmou estar entusiasmado com o projeto do Tigre. O profissional também ficou impressionado com a estrutura do clube. Primeiro eu queria falar do prazer de estar aqui hoje, agradecer a direção do Criciúma pelo convite. Eu estou muito satisfeito de estar aqui. Hoje tive a oportunidade de conhecer o CT do Criciúma, né, que está finalizando toda a infraestrutura lá, e fiquei realmente bastante impressionado com o que eu encontrei. Certamente o clube que está com a melhor infraestrutura aqui de Santa Catarina e rivalizando com os principais clubes do Brasil. Teixeira não quis falar sobre reforços e nova comissão técnica. O novo cartola do Criciúma quer primeiro ouvir para posteriormente fazer suas indicações. Óbvio que todo clube e qualquer elenco precisa ser encorpado, né? Incorporar às vezes necessidades pontuais. E é uma coisa que como eu disse para vocês, eu não vou fazer nenhuma colocação aqui agora, eu acabei de chegar, eu vou precisar ouvir bastante gente, conversar com o Luizinho, conversar com todo mundo, antes de, vamos dizer assim, eu não posso ter uma convicção, eu primeiro quero ouvir a convicção das outras pessoas, né, para poder fazer um universo aí de situações e poder analisar isso e depois ter a minha própria convicção. É o Tigre colocando em prática o projeto rumo à Série A. E para que tudo dê certo, a primeira investida é no departamento de futebol, setor vital para o futuro do clube. O Ximenes é um grande profissional, né? Seria um grande prazer para o Criciúma ter o Ximenes aqui, tá? Como executivo, ou como gerente, ou como parte desse projeto todo do futebol. Cláudio Gomes, ele é diretor do Criciúma, né? Não dá nem para dizer que ele é o subdono hoje do Criciúma, né? Será, né, Cif? Só pode, porque cadê o presidente? Acho que no momento desse aí, no momento solene na contratação de um profissional que dizem vai mudar toda a história da gestão do futebol do Criciúma, tem que vir um presidente, né, meu? É o único presidente que não frequenta o clube, eu nunca vi disso, cara.
Na Série A, na Série B, aonde tiver, o presidente não vai no campo. Não viaja? Ah, não, eu vou dia de jogo. Vai lá, fica meia hora e vai embora, cara. Não dá entrevista, não fala do jogo, não dá cara para bater, ó. Você acha que isso deixa o Criciúma Claro. um relacionamento frio com o jogador? Claro, claro, sem comando, cara. O jogador percebe isso, porque, claro, que o jogador está naquela, eu recebo em dia. O Criciúma paga em dia, não faz nada mais que obrigação. Faltava agora ter que pagar em dia ser uma virtude. Né? Possivelmente no futebol brasileiro, né? Tem muito, Mas clube eu que não concordo paga. contigo. Mas, Não, pô, não é mais que obrigação. É obrigação. É verdade. Agora, cadê o presidente? E o Cláudio? O Cláudio é o quê? É o subdono do Criciúma? É tanto que tem uma situação que nós nos reunimos aqui na TV, só para o torcedor entender. Porque o Nassif já trabalhou em TV, quando você entrevista alguém, vai o GC ali, que é o gerador de caracteres, com o nome do cidadão e a função. E a função. E nós simplesmente abolimos Cláudio Gomes, diretor. Porque a gente não sabe se ele é marketing, se ele é futebol. Agora tem duas situações que até eu contesto, né, o próprio trabalho do Cláudio no futebol. Para não dizer na outra área, que eu sei que ele é um conhecedor de parte comercial, do marketing, já mostrou isso ao longo da sua atividade profissional nos últimos anos, trabalhando em rádio. Agora, é muito fácil, eu também gostaria de ser diretor de marketing do Criciúma, eu vou vender patrocínio lá na central do Angeloni. Certo? Eu preciso de um patrocínio da Filco. Vou lá, aperta aí, senão, se a Filco não botar, tu não compra mais produto da Filco. A Filco precisa botar Claro, a marca dela na que loja. tu pega toda a publicidade na camisa do Criciúma, são fornecedores do supermercado. Quer dizer, não é uma venda técnica. Que é um dos maiores supermercados do Brasil. Indiscutível, mas não é uma venda técnica no futebol, no patrocínio do clube. É um espeto no bucho. E outra coisa, o que dizem, não, porque o Cláudio é um bom negociador. Sim. Tudo bem, o Angeloni tem confiança nele, o dinheiro é do antenor, não se discute. Agora, quer um bom negociador, pega um cara que trabalhou em banco, um aposentado, um gerente de banco aposentado, que não vai ficar vindo para a televisão toda hora, dando entrevista e falando bravatas aí pela rua. Entendeu? Então, é aí que eu discuto a questão Cláudio Gomes. Mas no futebol, principalmente. Já mostrou o ano passado que não é do meio, que não é do ramo. Foi feita uma denúncia lá em Florianópolis, que nós não sabíamos aqui, que uma empresa, elenco, uma agência de jogadores, enfiou um monte de jogador aqui. Inclusive técnico. Wagner Lopes. E esse senhor, Marcos Teixeira, é ligado ao Eduardo Uran. E também já teve participação aqui. E quando ele esteve no Fluminense, e o presidente falou que não pode ver ele pela frente. Isso. Lembra? Lembro, claro. E quando o Marcos Teixeira passou pelo Figueirense, uma lista de jogadores do Uran foram trabalhar no Figueirense. Inclusive, muitos que passaram no Criciúma não aprovaram, né? Certo? Anderson Conceição e por aí afora. Doriva. Então é uma situação que, sei lá, o que pensa, o que o Criciúma quer, onde é que ele quer chegar. Eu vejo tudo isso com um certo ceticismo, sabe? Porque o Cláudio acabou de dizer aí, o Ximenes é um belo do nome, gostaríamos de tê-lo aqui, não sei se para gerente ou para diretor executivo. O que é o Ximenes, meu Deus do céu? Não é um diretor executivo? Como é que ele pode vir para cá? Seria bom se viesse também como gerente, como disse o Cláudio. Esse cidadão que está aí, o Teixeira, é gerente ou é executivo? Não se sabe qual é a função que ele vai ocupar. Enfim, eu acho que tem muita coisa errada, para não dizer que está tudo atrapalhado, para consertar é complicado. Pois é, mas você chegou num ponto que eu queria abordar com você, Nassif. Marcos Moura Teixeira. O que ele vai fazer, de fato, o torcedor entender? Primeiro, quem é? Né? A primeira pergunta, quem é esse cara? É primo do Ricardo Teixeira, é a referência que tem. Ele trabalhou... É primo ou sobrinho? Primo. Ele trabalhou no Figueirense, trabalhou aqui, trabalhou ali, trabalhou assado. Qual foi o trabalho que ele apresentou? Inclusive lá, em Florianópolis, chegam as informações, eu não confio muito, não é que não confie, eu não dou muito crédito, assim, no sentido de valorizar a informação, porque eu sei como é que funciona a mídia onde tem 2 times, ou 3 ou 4. Né? Então, quem é a favor, quem torce para um, dá ali no outro, e vice-versa. É o que está acontecendo no Rio Grande com essa história do racismo. Que botou na manchete, nós vamos falar sobre isso. Então, o que vem de lá é que ele fez um péssimo trabalho no Figueirense. E quando saiu, a torcida aplaudiu, soltou foguete, fez carreata quando ele foi embora. Não sei se isso corresponde
a uma realidade total. Você acha que o jornalista que jogou essa informação pode ser havaiano? Pode ter uma tendência, sei lá. Entendeu? Então tem que ver, vamos esperar ver o trabalho dele aqui, qual é o cargo que ele vai ocupar, qual é o trabalho que ele vai fazer, de que forma ele vai tocar. Mas não é estranho, né? Assim, vamos ver o que ele vai fazer. Que não mas era para o clube falar, ó, ele está chegando para isso, para aquilo. Mas isso seria o lógico. Mas como no Criciúma ninguém fala coisa com coisa, e já faz algum tempo, então tem que esperar. Tem que dar crédito para ele até prova em contrário. Legal. Vai ser por aí. Tá bom, chega de Criciúma. Daqui a pouco a gente fala sobre Copa do Brasil, Libertadores da América. Também vamos abordar uma situação que chamou a atenção no mundo do futebol, aqui no Brasil pelo menos, no meio da semana. Intervalo, voltaremos na sequência. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. Felipão acaba de lançar o seu mais novo CD, Abençoado. Ele faz o vento sossegar. Ele é quem faz meu coração se acalmar. 13 faixas de muita adoração, ritmo e celebração a Deus. Chegou Abençoado, o novo álbum de Felipão. Mais um lançamento Graça Music. Aqui ou lá? Onde está? A Graça Kids apresenta Aqui ou Lá, Onde Está? Acompanhe as aventuras de um pequenino em busca de Deus em todos os lugares e suas descobertas sobre o mistério que todos precisam saber. Aqui ou Lá, Onde Está? De Cláudia Mota. Conheça já essa e outras histórias incríveis. 21 2141 5100. A Graça de Deus está em Criciúma, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera. Sábado é o Dia da Juventude, Movimento Jovem, às 19h30. E no domingo, Dia de Louvar e Adorar a Deus, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao terminal de ônibus do bairro Próspera. Igreja Internacional da Graça de Deus, é a casa de Deus em Criciúma. Este livro aqui você encontra na Livraria Fátima, no Fio do Bigode, do cronista esportivo, jornalista esportivo João Nassif. Nesse livro, o Nassif conta aqui inúmeras histórias que envolveram transmissões esportivas, quando ele trabalhou no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina. Tem quantas histórias aqui esse livro, Nassif? Tem umas 80. Tem mais ainda para colocar? Tem mais de 200. Mais de 200. Pode rolar o volume 2, então, a qualquer momento, né? Sabe o preço lá que está na R$30. Ah, porra. É preço padrão, né? Legal, cara. Vai lá, você que gosta de jornalismo esportivo, quer conhecer um pouco dos bastidores, está aqui, ó, no Fio do Bigode, João Nassif Filho. Ô, Nassif, vamos falar de Copa do Brasil um pouquinho? Porque o Figueira jogou no final de semana, não, na quarta-feira, contra o Princesa do Solimões. Conhece o Princesa dos Solimões? Já foi? Nunca foi lá em Manaus? Não. Manaus não conhece? Manaus sim. Conhece? Conheço. E que time é esse, hein, cara, que apareceu? Tá fazendo sucesso lá em Manaus, né? Só também, né? Sai dali. Solta os gols do Figueira aí pra gente ir falando em cima. Figueirense empatou o primeiro jogo 2-2 lá em Manaus. E aí, ó, jogando na capital. O do Cleiton. É, gol do Cleiton esse aí. Acabou sacramentando a classificação para a segunda fase. Anormal, na minha opinião, era o Figueirense estar vencendo lá por 2-0 e deixar empatar o jogo, né? Mas, enfim, não ficou de fora. Não tivemos zebra nessa situação. Aí o gol do Solimões, Princesa dos Solimões. Porque se o cara falar pro pai, assinei um contrato com Princesa dos Solimões. Pois é. Veio, né? E aí o gol do Figueira. O que você acha do Figueirense na sequência da Copa do Brasil e desse confronto? Eu acho que a Copa do Brasil hoje ela é mais justa do que antes. Ela é mais justa do ano passado para cá, né? Porque aí entram os times que estão na Libertadores. Tu gostou dessa fórmula, né? Eu gostei. Acho que não, mas porque assim o pequeno não tem chance. Bom, mas o pequeno que vai se criar e vira grande, né?
não sou muito favorável que os pequenininhos daqui a pouco ganhem tem que ganhar por mérito apenas, e não porque os principais não jogaram. Né? Então, do ano passado para cá mudou a fórmula, e aí realmente tira a condição desses pequenos crescerem e chegarem a um título, coisa que acontecia antigamente. O Criciúma foi o primeiro, né, dos pequenos campeão, depois o Juventude ganhou o campeonato, o Santo André, o Paulista de Jundiaí, são esses 4 que fugiram. O Brasiliense bateu na trave. Que aplicaram no jogo do Corinthians, era o Simon. Meu Deus. Então, os 4 intrusos nessa festa aí. Mas acho que não chega muito longe, não. Pode passar 1, 2 fases, depois, tanto qualquer time, né? O Joinville que já dançou na primeira, né? Falar nisso, solta aí os gols do Ituano em cima do Joinville. 3-0, rapaz. O que foi aquilo jogando? Olha só como é que chegou tabelando o time do Ituano, cara. Olha aí, 1-0, irreconhecível o Joinville nasceu. Eu não sei se o Joinville estava focado nesse... Porque às vezes acontece isso, né? O time pensa, puxa, onde é que eu vou chegar nessa competição? Eu talvez não chegue, eu não vi a escalação, não sei se o Joinville foi com a força máxima, apesar de que tem vários jogadores machucados, né? Tem vários jogadores machucados. Mas é realmente um resultado que surpreende. O Ituano não faz um bom campeonato paulista, apesar de ser o campeão. Ele é o campeão paulista. Mas é realmente surpreendente, não se esperava isso. E o Joinville tem a força dentro de casa, né? Mostrado isso desde o ano passado que não perde. Então, eu acho que o Joinville está fora da competição. Sim. Acho que não tem como reverter, né? Se tomar um gol tem que fazer 4, 5. 5, porque daí vai dobrar, né? Em critério de desempate. Então, sem chance. Tá legal. O Avaí acabou empatando com o Operário, lá na Arena Pantanal, 0-0. Foi o primeiro time de Santa Catarina a jogar na Arena Pantanal. Que honra, hein? Que honra pro Avaí, hein? Um estádio vazio, cara. Tomou dinheiro do povo, um monte, né? Que coisa impressionante. E não tem nem como chegar direito lá. Tudo aquilo que foi prometido da Copa não vingou, né? Mas é o país, né? Aliás, a gente tá falando do campo que o Operário jogou contra o Avaí, estádio. Lá em Manaus, o Princesa dos Solimões negou jogar no estádio, né, no jogo contra o Figueirense, porque é prejuízo, não tem como. O ABC não joga mais na... Arena das Dunas? Não joga mais por lá. É a Arena das Dunas? Isso, Natal. Isso. Das Dunas. O Bahia está querendo pular fora da Fonte Nova. Então é isso aí, né? O Maracanã está esse imbróglio de preço de ingresso que está gerando toda essa briga entre os clubes e a federação. É o futebol brasileiro, cara. Enquanto não houver uma tomada de posição de cima, tem que ser de cima para baixo, porque se esperar dos clubes, que são a força, né, que seriam a força, se esperar dos clubes uma reação forte contra federações, contra a CBF, contra a estrutura hoje do futebol brasileiro, seria ótimo. Mas como não vem, o que está acontecendo? É o governo emitindo medida provisória, está se metendo numa área que não seria propriamente a dele, mas tem que vir. Mas, ao mesmo tempo, encontra no Congresso resistência pela bancada da bola. Tem meia dúzia de deputados ali que estão na gaveta da CBF, isso é fato, gaveta no sentido de bancar a campanha, claro. E aí detonam qualquer situação em que os clubes teriam que se enquadrar numa lei de responsabilidade fiscal, porque a irresponsabilidade é grande, os clubes estão quebrados. Até hoje eu vi o ex-presidente do Corinthians dizendo o seguinte: não, é um absurdo querer limitar o valor de folha de pagamento de acordo com a receita. É um absurdo, porque como é que o dirigente vai fazer time? Vai fazer time, faz receita e faz time, né? Claro. Agora eles querem fazer time sem receita, quer dizer, aí vão endividando os clubes e quebram os clubes. Quebra tudo e aí ficam as federações. A Federação Paulista, a Federação Catarinense, R$315 mil faturou em 2 meses de campeonato catarinense. Só com taxa? Só com taxa de 10%, em cima do que prevê o regulamento. Agora, os clubes aprovam esse regulamento. Quer dizer, o Guarani da Palhoça, 2 jogos que fez agora no Quadrangular da Morte, já tem um prejuízo de R$10 mil. Não vai ninguém, né? Não vai ninguém, deu 140 num e 200 no outro. Uma vez que o Criciúma jogou lá, eles tinham locado o terreno do lado com um circo e amarraram o elefante atrás da trave. Lembra disso? Não lembro, mas eu vi falar disso aí. Que coisa impressionante. O Atos meteu um bago, rapaz, a bola foi lá perto do elefante e o Gandula... Imagina. Acabou o jogo, acabou o jogo. Vamos lá, vamos falar de Taça Libertadores da América, grande Guarani da Palhoça. E o Corinthians, hein, que tem o estádio, rapaz, é um dos únicos que o pessoal não está reclamando. O Corinthians
acabou se dando bem diante do Danúbio do Uruguai, meteu 4-0, pode rodar aí. O Corinthians está classificado e é o grande time brasileiro nessa competição, Nassif? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? O Nassif, o Nassif, ele simplesmente não gosta do Corinthians, não é muito simpático ao Corinthians. Não. Mas o Corinthians realmente vem mostrando ser o grande, ou dos times brasileiros, que tem mais chance na Libertadores, né? Ah, sim, não tem. A campanha dele só é igualada pelo Boca, né? Uhum. É 100% de aproveitamento em quatro jogos realizados. Cada um já acumulou 12 pontos. O Racing, que vinha também numa campanha forte, o Racing argentino, que vinha numa campanha forte, perdeu em casa um jogo. Não, perdeu em casa para o Atlético Nacional lá da Colômbia e ficou um pouco para trás na classificação geral da Libertadores. Mas o Corinthians e o Boca é que estão dividindo hoje as honras e, inegavelmente, infelizmente, o Corinthians é o melhor time hoje. Por que você não gosta do Corinthians, Nassif? Porque é uma questão de... Ah, que beleza, estádio lotado, a galera feliz, né? Mas só que o estádio não é deles, né? Como que não é deles, né? Vai ter que pagar o estádio, está quebrando lá. Está quebrado, né? O Itaquerão que diz? Itaquerão, né, cara? Porque dinheiro público, né? Dinheiro público, a Caixa Econômica botou uma fortuna ali, BNDES, a consultora extrapolou no custo e o Corinthians é que está pagando. Infelizmente, né? Porque, claro, que uma força como a do Corinthians, por mais que eu não goste, eu não posso pensar em tirar o Corinthians do contexto do futebol brasileiro. Claro. Né? E agora, entrou numa roda ali sem fim, cara. Porque a grana é muita grana, está pagando e não tem dinheiro para investimento. Não tem dinheiro para investimento. Mas, ainda mais agora que o Lula saiu do governo. Quando estava o Lula é corintiano, né? Ainda tinha uma situação mais favorável. Né? Agora, é um estádio que não é dele. Né? Está pagando e não terminaram ainda o estádio. Apesar de todo o luxo que hoje tem, ainda não foi terminado. Falta ainda então, é realmente uma situação complicada. Né? Bom, e o São Paulo, hein? Se fosse o Iago Maidana que levasse esse drible, solta aí para o Nassif analisar. Quer ver, Nassif? O São Paulo foi jogar lá contra o time do Papa, o São Lourenço, na Argentina. Olha ali. Se é o Iago Maidana que leva esse chapéu aí, Nassif. Olha lá. Ih, rapaz. Que golaço, hein? 1-0, mas o São Paulo ainda é o segundo do grupo com 6 pontos. Eu acho que classifica, porque agora ele pega o Corinthians, tem ganhado do Corinthians, né? Uhum. E esse jogo vai ser no Morumbi. Vai ser no Morumbi. Agora, o São Paulo está numa crise terrível, também com falta de dinheiro, né? Quem diria, hein? Está atrasando o salário ali. E uma briga política interna que está esfacelando o próprio time. Né? O Muricy não sabe se detonado toda hora pelo próprio presidente, o Juvenal Juvencio, aquele que saiu, é amigo do Muricy. São duas correntes muito fortes dentro do São Paulo e isso acaba diretamente no vestiário. Falaram que o Rogério Ceni também faz parte dessa crise política. Sim, mas ele é um cartolão maior, né? O cara que manda prender, manda soltar ali dentro do grupo. E aquela história, né, o Bebel? O cara tem que ter um simancol. Né? Está na hora de parar, né? O cara que tem uma história toda no futebol, uma história bonita de tantos anos, mais recordista de gols como goleiro no mundo. Acho que o que mais jogou partidas por um time no mundo, mais de 1000 partidas ele jogou no São Paulo, vai embora, né? Não pode tomar o gol que ele tomou do Palmeiras aquele dia, não. Não pode tomar um gol daquele. Meio campo. Não pode, né? Gostou daquele gol? Não, eu fiquei pulando 15 minutos. Mas não pode tomar um gol daquele, né? A gente sabe disso e, por mais torcedor do Palmeiras que eu seja, mas eu fui muito mais do que isso agora. Agora mais eu brinco do que propriamente sinto, né? É claro, tem sempre a veia ali, desde moleque, né? Por isso é bronca com o Corinthians, que é a grande rivalidade em São Paulo. Mas tem que parar, né, bicho? Vai para casa, bota outro ali, sucessor, porque para não apagar a história, né? Daqui a pouco, quando parar, vai ser lembrado pelo passado recente. Claro. Pelos frangos que tomou e não por aquilo que ele construiu ao longo da carreira. Tem que saber parar, é verdade. Deixa eu mudar de assunto. Semana passada a gente presenciou essa imagem do seu Raimundo Queiroz. Pode soltar aí, Júnior. Olha lá, Nassif. Essa imagem você já deve ter visto. Olha lá o Raimundão. Ih, rapaz. Olha lá, xingou a torcida, a galera se revoltou. Só que parece que virou moda. Essa semana, pula para a próxima, Júnior. Olha o que aconteceu com o Fabrício do Internacional. O Nassif já deve ter visto. O rapaz já aprontou outras vezes. O jogo estava rolando contra o Ipiranga, de Erechim, time de uniforme amarelo. A torcida vaiou e aí o Fabrício parou de jogar bola, literalmente, e foi lá discutir com um torcedor. Eu estou trazendo esse assunto à tona aqui, Nassif, porque eu acho que os clubes brasileiros, eles precisam se responsabilizar, não só em encher o jogador de dinheiro. O cara é pobre,
acorda milionário do dia para a noite. E aí nós temos inúmeros Fabrícios aí espalhados pelo Brasil afora, pelo mundo afora. O Adriano Imperador, eu acho que é o grande exemplo. Eu acho que os clubes precisam dar uma estrutura maior para esses caras aí. O cara não tem condição psicológica nenhuma de jogar num grande clube, né? É triste, né? É triste de ver, porque é um bom jogador o Fabrício, né? Belo lateral, futuro, presente, futuro. Já andou por alguns times aí do futebol brasileiro, não teve tanta projeção como teve agora no Internacional. Agora, tem que ver, o Bebel, também é o seguinte, né? O que acontece no entorno? O que acontece no entorno? Eu estava lendo hoje pela manhã uma entrevista do presidente jurídico do Grêmio, vice-jurídico do Grêmio, que está afastado pelo STJD. Mas ele responde ainda fora, né? Ele estava dizendo o seguinte, que lá no Rio Grande do Sul, o trabalho que faz a imprensa, quando aconteceu o episódio com o Aranha, Aquela menina tal, que foi até queimar a casa dela, fizeram o diabo, ela não pode sair na rua. Recebeu ameaças de estupro. Isso, foi demitida do serviço. Foi um absurdo aquilo, um absurdo. A imprensa ficou batendo um mês em cima do episódio. Então, ele está dizendo o seguinte, que a imprensa gaúcha, na sua maioria, é colorada e não está explorando esse episódio do Fabrício. Porque dizem que houve um ato de racismo e veio da arquibancada, por isso o destempero do Fabrício. Inclusive, eu estava lendo hoje, inclusive o TJ, né? TJD Gaúcho vai pegar uma declaração de um jornalista, de Luciano Potter, parece que é o nome dele, acho que é da Rádio Gaúcha, que teria colocado lá em uma rede social que, de fato, houve injúria racial nesse caso do Fabrício, e seria o grande estopim para aquela revolta dele toda. E aí, essa declaração vai servir como base para o julgamento do Internacional. E aí tem um torcedor, que já deu um depoimento, e ele está sendo acusado, cometido esse ato, né? Ele falou que o cara é negro, também é negro. O cara não chamou de macaco, mandou apenas ele para aquele lugar. Né? Então foi o que ele falou. Agora, uma frase dessa, mal educada, dificilmente tira um jogador, um árbitro do sério, né? Agora, o Fabrício, sei lá, porque a reação dele foi uma reação fora do normal. Não é? Por mais que tenha sido ofendido e tal, não é normal. Mas se provarem isso aí fica escancarada uma situação que nós vivemos aqui. Eu acho que existe um pouco de... usar a palavra certa para não ser mal entendido. Politicamente correto. Certo. Perfeito? Perfeito. Eu acho que esse tratamento que se dá hoje, à pessoa de cor, ao negro, tem o tratamento aquele que tu está ofendendo e tem o tratamento aquele que é normal, cara, que é ô negão, como é que é? O cara é amigo, né? Daí, negão, como é que tá, rapaz? Sabe? E aí se tu fala para um amigo, ô negão, e algum desses politicamente corretos, esse pentelho aí, ouve, pronto, tu já está... Aí tu racista. Tu é racista, sabe? Porque existe o racismo. Ninguém pode negar isso. Existe o racismo. Somos todos contra, obviamente. Tudo bem. Mas ninguém escancara o racismo, mas pode ser racista. Mas ninguém escancara. Antigamente era diferente, cara. Antigamente o Pelé. Vamos pegar o Pelé. O Pelé chegou a dizer, depois daquele episódio do Aranha, se ele fosse dar bola para as vezes que chamaram ele de macaco ou negrão, ele tinha que brigar com o mundo. Porque ele era, inclusive, tratado pelos próprios jogadores, pô, o negão aí, deixa ele quieto porque ele vai resolver o jogo para nós. Então é uma situação mais íntima, assim, né? E que hoje virou um Deus nos acuda. Claro que a ofensa, a injúria, pô, ela não é legal. Agora, tem muitas situações em que se extrapola nesse patrulhamento com relação a possibilidade de injúria. O Fabrício está fora do Inter? Está fora. Mas pela camisa, depois que ele jogou no chão. Né? Tira a camisa e joga no chão, aí não tem perdão. É um bom lateral esquerdo, você acha? Ele podia fazer o que fez, xingar, dar o chilique que deu, mas não tirar a camisa. Né? Ali mexeu com a instituição. Ali mexeu com a instituição, acho que está fora. Tá bom. Fazer o quê, né? Ô, Nassif, deixa eu te fazer uma pergunta que me veio agora. Você acha que o Criciúma poderia tentar articular a vinda do Fabrício? Seria um jogador interessante? Interessante, é um bom jogador. O Inter vai ter que dar um jeito nele, né? Tem contrato, vai ter que colocar ali algum clube. Tem que ver o preço também, né? O preço, porque ali não é... Mas, sei lá, alguma coisa casada no sentido? Seria interessante, é um bom jogador. Tá bom.
Depois do intervalo comercial, eu vou relembrar um assunto aqui, rapaz. Eu até citei o tal do Rubens... Pô, sacanagem com o Rubim, né? Citei o Rubim Barrichello aqui no início, mas no final do programa, rápido intervalo comercial, vou voltar um assunto à tona, que é o tal do jogo de equipe na Fórmula 1, para fechar o esporte em questão de hoje, que tem a participação do meu parceiraço João Nassif. Daqui a pouquinho, hein? Não sai daí. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. Com as novidades da tecnologia, para atendê-lo com muito mais rapidez e segurança. Não perca tempo, acesse nosso site e confira variedades e ofertas arrasadoras. Shopping do Povo, no seu lar, fazendo sempre o melhor para você. Pai, você sabe quem são os amigos de seus filhos? Você sabe o que eles acessam na internet? Você tem sido exemplo para eles? Você os influencia positivamente? Pai inteligente influencia o filho adolescente. Estamos de volta para finalizar o esporte em questão de hoje. Eu quero que o Júnior coloque uma imagem emblemática para mim. GP da Malásia, final de semana passado, na madrugada passada. Felipe Massa, brasileiro, e Valtteri Bottas, finlandês. Mesma equipe. Tá aí, ó. Felipe Massa, Nassif, é o carrinho da frente. E o Bottas é o carro de trás. 1,5 para o final da corrida. E a Williams resolveu fazer uma coisa que todos nós, brasileiros, gostaríamos que... sempre defendemos. Pelo menos a coisa deflagrou quando o Barrichello estava na Ferrari. 1,5. Rapaz, o normal era uma mensagem do box. Parem com a palhaçada e venham os dois para cá, não misturem as cores dos carros. E olha o que aconteceu com os dois. Isso é esporte, Nassif. 1,5, os caras da mesma equipe, sem ordem pelo rádio, o Bottas atacando o Massa defendendo, leal, ninguém foi desleal nessa luta, e o Bottas acabou levando a melhor. Isso é corrida de carro, isso é esporte sem interferência dos boxes. Há quem diga, Nassif, que aí o Bottas vai conseguir ultrapassagem. Ele faz uma manobra aqui, puxa o carro para dentro e sai com mais potência da curva e passa o Massa. Há quem diga que a Williams deveria ser mais cuidadosa e não permitir que os pilotos fizessem isso, pelo menos faltando uma volta aí para o final da corrida. Mas a Williams não quis saber disso. Ou seja, o problema é de vocês na pista. Eu acho que está certo. Eu acho que está certo. Errado está a Ferrari lá para trás, quando exigia que o Barrichello abrisse para o Schumacher. Como já aconteceu em outras equipes, em outras situações até também. Quando o Senna corria na McLaren. Eu acho que o automobilismo, que eu acompanho à distância, já fui e não sou mais tão chegado, mas vi essa corrida. Né? Essa corrida eu vi. Gostou da corrida? Gostei, porque eu vi achando que era ao vivo. Eu vi no Sport TV, 9 horas da manhã, 10 horas, achei que era ao vivo, mas já tinha acontecido. Já tinha rolado. Aí, pô, eu tô vendo ali, aí a minha esposa foi lá no computador e falou, ó, a corrida foi de madrugada. Eu falei, fica quieto e não fala o que aconteceu. Cara, não diz quem ganhou, que eu quero ver. Fala que eu quero ver. Mas eu acho que é isso, o automobilismo é isso, cara, é disputa, é ultrapassagem, é quem tem mais bala na agulha. Então, já que eu vou assistir, como eu estava vendo uma corrida de moto velocidade aí, aquele Valentim Rossi, isso. Foi semana passada também. Foi. Uma briga fantástica, de 3 ali na ponta, passa um outro, passa, fica para trás, e o cara ganhou. Então é assim, eu acho que esse tipo de atividade tem que ser o melhor mesmo. Você acha que o Massa foi desleal ali na disputa? Houve lealdade? Não, eu acho que ele estava se defendendo, ele tem que se defender. O carro estava inferior. Se o outro está vindo, ele já vinha perdendo terreno já várias voltas para o Bottas esse. Então, na hora da defesa, tu, dentro de um limite, né, que tu é obrigado a ter esse limite, né, sem forçar uma pancada, uma colisão, acho que está normal, cara, é isso aí. Legal. Dessa forma. Bacana, é isso aí. Para fechar o esporte em questão de hoje, falando de esporte. Porque, meu amigo, tem que deixar os caras correr na pista. Está aqui o livro.
João Nassif, no Fio do Bigode, lá na Fátima, do centro. R$30, um baita presente que você pode dar de alguém. E olha, para o seu acervo, hein, você que gosta de jornada esportiva, tem várias e várias histórias que o Nassif presenciou e relatou. Contou para a gente aqui nesse livro, nos presenteou com esse livro no Fio do Bigode. Vale a pena você comprar. Livraria Fátima, R$30. Nassif, meu parceiro, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Obrigado pelo convite e sempre que precisar, só prende o grito. Legal. Bom trabalho aí, parabéns pelo programa. De segunda a sexta na Eldorado, 12h30, é isso? 12h30 até as 14h. Legal, 12h30 debate. às 14h. Como é que é segurar aqueles caras lá? É legal, cara. E os caras me ajudam também, né? Me respeitam, né? O Reginaldo e o Gilberto não sai faísca às vezes. Eu tenho que, às vezes, apartar, né? Alguma situação ali, mas é normal. É normal, é discussão, é opinião, é ponto de vista, é debate, né? Afinal de contas, é debate. Legal. Nassif, um dos maiores cronistas esportivos do Brasil, aqui no Esporte Questão de hoje. Mas vamos embora, hein? Voltaremos no próximo sábado. Um abraço. Tchau, tchau.